Bem forte esse aplauso a Jesus. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, vamos para a palavra. Lucas capítulo 10, Evangelho do Médico, terceiro dos evangelhos, faz parte dos sinópticos, né? Os três evangelhos que juntos repetem a maioria das histórias. São histórias contadas de três pontos de vista. E o Evangelho de Lucas é o maior de todos, é o mais detalhado. Já falamos sobre isso aqui outras vezes. Porque Lucas era médico e a despeito de ser médico, era um investigador. Então ele ia atrás dos detalhes, escreveu em muitos detalhes. Esse texto de Lucas 10 fala da parábola do bom samaritano. Toda parábola traz por trás uma verdade moral, ética. Jesus sempre ensinou através de parábolas. E essa das parábolas é uma das mais interessantes, uma das mais especiais. Jesus fala com um homem que, de certa forma, o desprezava e fazia perguntas capciosas, fazia verdadeiras pegadinhas. Um homem cheio de si, orgulhoso, mas a despeito disso, Jesus lhe dá atenção, Jesus lhe trata com todo respeito. Jesus lhe anuncia o caminho da salvação, lhe anuncia o Evangelho. É um texto bem particular. Diz assim o texto: certa ocasião, um perito na lei, em outras versões um doutor da lei, em outras versões um mestre da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele sempre devolvia, né? Jesus e essas respostas fantásticas. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E aí ele cita um outro texto da lei. Aqui ele está citando Êxodo 20, primeiro mandamento da lei de Moisés, Êxodo capítulo 20, né? E depois ele lê um texto de Levítico. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faz isso e viverá. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, para uma estalagem, para uma enfermaria, em outras versões, e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei
todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a palavra do Pai? Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida nessa noite, projetada aqui no telão. Nós te pedimos, fala conosco através dela, que a tua palavra é vida para a nossa vida. A tua palavra nos corrige, nos exorta, nos acalma, nos direciona, nos fortalece, nos faz andar em caminhos corretos. Então ministra através dela, Deus. É minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Encontro de Jesus com esse homem, que Jesus está passando, anunciando o Evangelho. No meio do Evangelho de Lucas, está mais para o fim do Evangelho do que para o início. Jesus já tinha passado de 2 anos e meio da sua caminhada, tinha mais 1 ano pela frente, depois seria crucificado, morreria e ressuscitaria. Somos frutos dos encontros que temos todos os dias. As pessoas que nos cercam nos fazem crescer ou nos fazem retroagir, nos fazem regredir. Somos o produto das 5 principais relações que estabelecemos na vida. Por isso que a gente tem que se relacionar com gente melhor do que a gente, porque gente melhor do que a gente faz a gente crescer. E Jesus se relacionou com todo tipo de gente, embora não tivesse ninguém para se relacionar que fosse melhor do que ele, porque ele era o ser humano mais perfeito que já existiu. Mas ao longo da caminhada de Jesus, ele se relacionou com todo tipo de pessoas. E as mais difíceis eram essas orgulhosas, cheias de si, gente que tinha um rei na barriga, gente que se achava totalmente autossuficiente, gente que não achava que não precisava de nada nem de ninguém, gente que achava que o mundo roda ao redor do seu próprio umbigo. E Jesus se encontra com se encontra com esse homem, perito na lei, doutor na lei em outras versões. Se a gente fosse pegar a revista e corrigida, a gente leu na NVI, mas na revista e corrigida, doutor da lei, em outras versões, um escriba da lei. Por quê? Porque a prensa tipográfica ainda não tinha sido inventada. Ela foi inventada em 1450, Johannes Gutenberg, a prensa de Gutenberg, e alguns anos depois, algumas décadas depois, foi lançada a Bíblia de Gutenberg, é um alemão. Ele inventou a prensa tipográfica, né? Você lembra do mimeógrafo aqui? Quantos lembram do mimeógrafo? Olha os velhos levantando a mão, ó. Que tinha que botava o álcool no papel extenso e rodava a prova. Só umas 30 pessoas aqui lembram disso. Lembra disso, Bruno? Fazia a prova com cheiro de álcool mesmo, foi rodada. Vou rodar a prova. É um tipo de prensa móvel. A primeira prensa, 1450. Na época de Jesus, um rolo de qualquer um dos profetas era caríssimo. Por quê? Porque tinha que ser copiado página a página. Então era uma das profissões que mais pagavam bem. Chamado escriba, o escritor. Porque ele copiava fidedignamente, páginas por páginas, rolo por rolo dos profetas. Então esse homem copiou ao longo de sua vida, os últimos 10, 15 anos, ele passou copiando a lei de Moisés, de forma que ele já sabia de cor, ele já conhecia todos os textos, ele tirava qualquer dúvida, porque ele conhecia muito bem, ele era muito bem instruído na palavra. Só que a despeito da instrução, a instrução não gerou vida na vida dele, porque não tinha prática. De forma que Jesus passa, e todos diziam de Jesus, a fama de Jesus precedia a própria presença de Jesus. Por onde quer que Jesus passava, nessa altura do campeonato, todos já sabiam que ele era o Messias, já tinha sido aclamado em Jerusalém, já tinha sido reconhecido publicamente por muitos.
Já tinha viajado, das viagens, os 1.700 quilômetros que Jesus andou ao longo dos três anos e meio, Jesus já tinha passado mais de 1.000 quilômetros andando. Jesus era conhecido por onde ele passava, multidões e multidões se aglomeravam para vê-lo e para indagá-lo e para terem a certeza de que ele era ele mesmo. E Jesus está passando por um lugar onde tinha um escriba que conhecia muito bem a Bíblia. E ele encontra com Jesus. Deixa eu ver se esse cara é o Messias mesmo. Se ele for o Messias mesmo, ele vai conhecer a lei, ele vai conhecer Moisés, ele vai conhecer Deus. Quero ver se ele entende de Bíblia. E ele vai tentar, numa argumentação capciosa, cheia de segundas intenções, derrubar Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta de muitos. Estou lendo um livro, 100 Homens que Mudaram a Humanidade. Um livro fantástico. Se você gosta de biografias, não tem paciência de ficar lendo muitas coisas, esse livro é maravilhoso. Vou te dar uma outra dica. Tem o audiobook para você ouvir ele em MP3 enquanto você vai para o trabalho. Eu fiz isso com a Bíblia e com a maioria dos livros que eu já li. É um livro fantástico que vai falando de várias personalidades. Fala de faraós, fala de Confúcio, fala de Buda, de Maomé, fala de Jesus, de Paulo, de Moisés, fala dos pensadores filosóficos, fala dos grandes nomes. E o maior barato de você ler esse livro é que quando começa a falar de alguém, fala de quando nasceu e quando morreu. Quando nasceu. Confúcio, 548 a 478. E vai falando um por um dos faraós. Quando nasceu, quando morreu, quando nasceu, quando morreu. E a gente, olhando nisso tudo, uma coisa me chamou a atenção. A vida é finita. E a vida é breve. E a vida passa. Nossa história nesse mundo. Você pega a biografia de Einstein, é fantástica. Pega a biografia de Freud. Eu tenho um livro enorme. Quando fui estudar terapia familiar, me debrucei sobre Freud. Quão complexado Freud era. O quão viciado em cocaína Freud era. O quão problemático era. A história dele depois se torna... Era um professor medíocre, cara. Até lá para casa dos 30 e pouco. De uma hora para outra tem um estalo, se torna um homem brilhante que se tornou. Contribuições enormes para a ciência, mas é um homem que morreu. Você estuda esses homens fantásticos, 100 homens mais importantes da história. 100 homens que marcaram o mundo, acho que é esse o título do livro. Todos eles tiveram um início e um fim. Como a gente olha para a nossa vida e só lembra do dente quando o dente dói, a gente só lembra que a nossa vida é finita nesse mundo quando ela começa a tentar fugir de nós. Só lembra do dedinho mindinho do pé quando ele dói, quando cai uma cadeira em cima dele, ou quando você dá a topada no pé da mesa da cozinha. Aí você lembra do dedinho mindinho. Do contrário, ele fica ali e passa uma vida inteira desapercebido. Você consegue me dizer para que serve esse diacho desse dedinho mindinho? Só para fazer um calo e doer naquele sapato, é ou não é? Oi, para quê? Para bater no canto dos móveis. Propósito. A vida é breve e passageira. Você olha para esses homens todos tiveram um início e um fim. Aqui a gente está diante de um escriba que conhecia o Antigo Testamento, a Bíblia inteira, mas não tinha resposta para uma pergunta mais profunda. Cara, e depois que eu morrer? Será que a vida finda aqui? Como uma querida aqui de nossa igreja que perdeu uma vozinha essa semana, descansou em Jesus, e pude dizer para ela, descansou. Em pouco tempo, nós vamos estar todos juntos. O dia da volta de Jesus é tão especial porque não é apenas o nosso encontro com Jesus, é o nosso encontro com todos aqueles que descansaram nele. Os que morreram nele, ele vai ressuscitar por ocasião da sua vinda, diz o texto de Tessalonicenses. Então a morte, você pega esses grandes filósofos, esses grandes homens da Bíblia, a morte sempre foi uma incógnita. Você pega esse homem muito bem sucedido, muito bem empregado, com status quo na sociedade, respeitado por ser um escriba, respeitado do ponto de vista espiritual, religioso da época, respeitado do ponto de vista da sociedade, alguém inserido que cumpre um papel. Ele tem um encontro com Jesus, e ele pergunta para Jesus, mestre, no versículo 1, pode deixar lá, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus responde, Jesus já sabia de tudo. Olha o 26.
O que está escrito na lei? Eu sei que você sabe, eu sei que você sabe que eu sei. Mas vamos lá, você quer brincar? Então vamos brincar. O que está escrito na lei? Como você a lê? Aí ele vai e fala do amor, os 2 mandamentos que falam de amor. E ele conhecia muito bem os mandamentos, ele conhecia muito bem a letra, as instruções. Ter uma formação, ter uma instrução, não quer dizer que você vai viver e transformar aquela instrução em vida. São coisas distintas. E ele cita os 2 mandamentos: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, segundo todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o 2º mandamento também é o amor: ame. Jesus fala: beleza, faz isso, você vai viver. Peraí, mestre, me explica quem é o meu próximo. Tudo que ele sabia não entrou na alma, tudo que ele conquistou não entrou na alma, tudo que ele fazia, a despeito de fazer muito bem como profissional, como conhecedor, não entrou na alma. A despeito de conhecer tudo, todos os mandamentos, conhecer a lei, os livros históricos, proféticos, sapienciais, profetas maiores, menores, conhecer todos os 39 livros do Antigo Testamento não foi o suficiente para entrar na alma dele. Porque a vida é mais do que isso. Quem é meu próximo? Como é que eu pratico isso que o Senhor está me ensinando? Isso que eu já sei. E aí Jesus, que está andando, tentando despistar para continuar falando do reino, Jesus para e se vira para ele. Você quer saber quem é o próximo? Você quer saber o que é amar o próximo? Eu vou te dar uma lição de amor. Eu vou te dar uma lição sobre quem é o próximo. E aí Jesus conta a parábola. Detalhe: o samaritano da parábola é o próprio Jesus. Aquele que mais amou é o próprio Jesus, que deixou o céu, deixou o seu reino, deixou o seu pai, deixou os seus anjos, seus súditos, milhares e milhares, como diz Enoque, milhares de milhares, miríades de miríades, milhões de milhões. Ele deixa o seu habitat natural, ele deixa o céu e ele vem em direção à terra, em direção ao homem que está caído. E Jesus conta a parábola, e na parábola Jesus vai dar algumas espetadinhas nele, para mostrar para ele que na parábola ele não é o que ama, mas ele é aquele que precisava ser amado. Aí Jesus começa a contar da parábola. Todo o conhecimento que ele tinha não foi suficiente, e Jesus vai falar da parábola. E a parábola é maravilhosa. Fala de um homem que estava indo por um caminho, foi assaltado, foi batido, foi surrado, foi machucado, roubaram ele, tiraram-lhe todos os pertences, tiraram-lhe as roupas, deixaram ele caído, ferido, sangrando, quase como morto. E aí ele fala que passou um sacerdote, o sacerdote, quando viu aquele homem, atravessou a rua, foi para o outro lado. Passou um levita, o sacerdote é o que ensinava a lei, o levita era o porteiro, o levita era aquele que cuidava do templo, era muito considerado, era da tribo de Levi. O levita passou pelo mesmo lugar, viu o homem caído, atravessou a rua, foi para o outro lado. Aí passa o samaritano, e o samaritano vai socorrer aquele homem, o samaritano vai cuidar. Jesus começa a ensinar para ele quem é o próximo. Jesus começa a falar de um samaritano. Por que Jesus cita o samaritano? Em primeiro lugar, porque havia um conflito entre judeus e samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos. Se o André está ali, eu estou aqui. Se eu soubesse que o André, se eu fosse judeu, soubesse que o André era samaritano, eu nem dirigia a palavra. Vou tentar explicar aqui resumidamente, no contexto histórico, o porquê do ódio. Depois que Salomão morre, o reino é dividido, Roboão e Jeroboão. O reino de Jeroboão no ano 900, ele se assenta, reino do norte, reino do sul, de um lado 10 tribos, do outro lado 2 tribos, o filho de Salomão governa do lado, o outro, Jeroboão, governa do outro. Mais ou menos no ano 700, há uma batalha com os assírios, e aí eles levam cativo boa parte da população, fica só um quarto da população que fica restando lá nesse reino, cuja capital era Samaria. E com o passar do tempo, essas pessoas começaram a se relacionar e se dar em casamento com pessoas de outras nações. Para o judeu,
se casar, um judeu se casar com quem não é judeu, é um negócio impensável de absurdo. Fazer a miscigenação de raças era uma coisa que era condenada na lei, e eles acabam sendo desprezados pelos judeus e odiados porque fizeram a miscigenação, misturaram a raça. Com o passar do tempo, depois houve a libertação do cativeiro assírico, mas esse ódio permaneceu porque os samaritanos são aqueles que eram judeus, mas que se misturaram e perderam a sua essência, perderam a sua pureza. Era algo muito forte para os judeus. Na época de Jesus, não falavam com os samaritanos, desprezavam os samaritanos. E Jesus está mostrando que o samaritano também é gente. Vem Jesus e se coloca no lugar de um samaritano. Vem Jesus e estende a mão. Jesus era aquele que estava ali estendendo a mão, no lugar do samaritano que o abraçava. Jesus está espetando o judeu. Jesus está espetando o doutor da lei, dizendo que o samaritano foi aquele que ajudou. Jesus está quebrando. Jesus está mostrando o que é amar de verdade. Jesus está revelando o desejo do Pai para a humanidade. O amor que eles conheciam. E ele fala: ame a Deus sobre Deus, ame ao próximo como a ti mesmo, ame. Esse amor que era conhecido, se a gente olhar do ponto de vista filosófico, falando um pouquinho de filosofia aqui na quarta-feira, você tem 3 grandes filósofos na história da humanidade. O primeiro deles, Sócrates, que foi morto envenenado, acusado de ter subvertido os jovens da cidade de Atenas. O segundo filósofo é o filósofo chamado Platão. Você deve ter ouvido falar desse cara. Platão fundou a academia. Platão foi discípulo de Sócrates. Terceiro grande homem do pensamento filosófico é Aristóteles, que foi discípulo de Platão e que fundou o Liceu. Teve seu discípulo mais famoso, Alexandre Magno. Ele sai de Atenas. Quando Alexandre Magno se torna o Alexandre o Grande, Aristóteles volta para Atenas e aí se torna conselheiro do imperador. Então você tem Sócrates, Platão e Aristóteles. O que você está falando de filosofia, pastor? Para chegar no conceito de amor. E olha aqui para mim. Segundo Platão, sabe o que é amor? Platão inventou o amor eros. Sabe qual é a definição de amor para Platão? Amor é desejar algo que não se tem. O que é amar? É olhar para algo que eu não tenho e desejar aquilo. Daí vem o amor erótico, que é o amor de Platão. E existe também uma expressão chamada pêndulo de Platão, porque eu amo algo e eu não tenho. Enquanto eu não tenho, eu amo. Depois que eu tive, com o passar do tempo, como eu já não desejo mais porque eu tenho, esse amor cessa. Esse é o conceito do amor platônico. É o que não produz. Porque o amor platônico está amarrado naquilo que eu não tenho. Se eu tenho, eu já não amo mais. O que é objeto do meu amor é aquilo que não tenho. Esse é o conceito do amor erótico, amor platônico de Platão. O tempo passou, vem seu discípulo Aristóteles e vai redefinir o amor. O amor de Aristóteles é o amor que eu olho e tenho algo. Eu amo meus filhos. Por quê? Porque eu tenho. Eu amo Davi porque eu tenho. Eu amo minha esposa porque eu a tenho. Eu não posso amar o que eu não tenho. Eu só amo aquilo que tenho. Aristóteles vai redefinir o sentido do amor. E aí vem Jesus. E só falei dos filósofos para chegar na definição do amor de Jesus. Jesus vem e redefine o amor com a palavra ágape. Amor para Jesus é fazer alguém feliz. Porque se o Marcelo ficou feliz, eu me sinto feliz.
Por que eu vibro quando eu fico sabendo que nossa igreja entregou 70 colchões, que a gente atendeu a 4 instituições diferentes, famílias que perderam tudo no incêndio, que não tinham de dormir, hoje estão dormindo em colchões que a gente conseguiu doar, num projeto social que a gente está fazendo aqui. Por que eu vibro, cara? O que mais te satisfaz hoje, pastor? É ver pessoas que antes tinham necessidade e não tendo mais. Isso enche meu coração. E isso é amor. Mas isso é um amor que vem de Deus. O homem que tinha sido surrado, que estava caído, machucado, vai lá o desconhecido e o faz se sentir melhor. Vem Jesus e mostra para aquele perito na lei, para o doutor da lei, o amor de Deus. O amor de Deus é olhar para o próximo e tentar fazer o próximo mais feliz. É buscar a felicidade não sua, mas do próximo. Jesus vai explicar com todas as letras para ele que esse amor não tem barreiras, que apesar dele conhecer tudo, as barreiras de etnia não permitiam que ele conhecesse o amor de Deus em sua plenitude. E o amor de Deus, ele não vê barreiras étnicas, ele não vê raça, ele não vê cor, ele não vê status, ele não vê posição social, ele transcende, ele vai além de todas essas coisas. Deus olhando para o ser humano e dizendo: eu amo inclusive você que está cheio de si, que me faz perguntas capciosas. O meu amor, se você se sentir melhor, você é alvo do meu amor. Eu estou gastando esse tempo todo te explicando, porque você é tão precioso para o Pai quanto qualquer outro aqui. Ele vai revelar esse amor, e ele vai mostrar para esse homem que esse amor não tem barreiras. Um amor que fala mais alto. Já contei aqui de 2003, primeira vez que conheci o missionário Ed, quando ele veio no Brasil, primeira vez. Vamos fazer missões. Foi visitar, já contei essa história aqui várias vezes, foi visitar uma casa em Jacutinga, Morro da Jacutinga. Não sei onde é que é Jacutinga, nem sei se tem morro lá. Aquela banda lá de Jacutinga. Para onde fica Jacutinga aqui? Para lá, então. Era um morro naquele, não sei se era Jacutinga ou Santa Rita. Era um lugar aqui de Nova Iguaçu que tinha um morro. Não é perto não, né? Pertinho. Ali já é Jacutinga, beleza. Ed veio, tinha uma casa de uma mulher que estava pedindo a visita da igreja por muitos anos. Só que ninguém da igreja ia lá, porque a fama dessa mulher ia muito longe. Uma mulher envolvida com algumas religiões de matriz africana, uma mulher envolvida com coisas ruins, coisas muito ruins. Uma mulher que já tinha feito trabalhos e consagrações, tinha sacrificado animais em prol de separação de casais. Uma mulher que tinha feito alguns trabalhos para que pessoas morressem. Uma mulher que tinha vivido a vida inteira envolvida com essas coisas, envolvida com desejar o mal para o próximo, envolvida com fazer o mal em troca de recurso, em troca de dinheiro, em troca de alguma coisa. E essa mulher já estava bem velhinha mesmo. Eu contei essa história aqui. E ela mandou recado pelos parentes que precisava de uma visita de alguém da igreja. Só que ninguém da igreja queria ir na casa da mulher, por causa da fama da mulher. Não, vai que eu vou lá, ela faz um negócio de um trabalho desse para mim. Ela passou anos, mais de 10 anos esperando a visita. Aí o missionário Ed vem da África do Sul, está com a gente. Tem uma mulher que pediu a visita, já tem uns 2 anos, ela está pedindo a visita, vamos lá? Aí o missionário Ed, tudo para ele era God's will. Tudo era God's will, God's will, God's will. God's will é da vontade de Deus. Então, se é da vontade de Deus, God's will. Então já grava aí no teu vocabulário de inglês. God's will é da vontade de Deus. Ed, tem uma mulher, God's will. Não, mas a mulher é meio braba, Ed. Não, God's will, God's will. Não, God's will. Vai Ed, o Leonardo que veio aqui uma vez vai também.
vai uma menina da intercessão da igreja, aquela irmã da oração forte da igreja. Toda igreja tem irmã da oração forte. Eu não sei muito bem o que é uma oração forte, porque toda oração é forte, mas vai a irmã da oração forte, a irmã da oração forte. Eu vou ficar do lado de fora aqui orando para fazer uma oração forte, porque o bagulho vai ser doido. E aí o Ed entra numa casa sem piso, o chão era de barro, os pratos que se comiam eram colocados no chão, os cachorros vinham e lambiam o prato de comida, galinhas e bichos passeavam pela sala da mulher. Essa mulher tinha 103 anos, praticamente cega, enxergava vultos só. Ela tinha uma filha de 80 e poucos anos, também entrevada num sofá que não se movia. E alguém da família passava lá uma vez por dia só para deixar a comida e ir embora, porque não tinha ninguém para tomar conta. Isso em 2003, gente. E essa mulher pedindo alguém da igreja, porque ela tinha sonhado que entrava alguém da igreja na casa dela, e porque ela tinha feito muita coisa ruim, ela precisava de alguém da igreja. E o missionário Advém, God's Will, foi na casa da mulher, entrou na casa da mulher. Entra o missionário Ed, entra o Leonardo traduzindo. Os dois vão até a mulher sentada no sofá praticamente não se levantava uma vez por dia para fazer necessidades e voltava para ali. Aquela casa, um ambiente horrível, um cheiro ruim, uma sujeira, condições subhumanas de uma mulher que tinha sido desprezada de certa forma pela igreja por medo, por ignorância, por barreiras. Não me misturo com gente assim. A mulher esperando por 10 anos alguém da igreja entrar. O missionário Ed entra, começa a falar de Jesus para a mulher. Ela não enxergava muito bem, ele falava. Aí o Leonardo traduzia, perguntava para ela: você está entendendo? Tô. Jesus, se você se arrependeu hoje, todos os teus pecados da vida inteira são perdoados. Você está entendendo? Estou entendendo. Se você aceitar Jesus, a morte de Jesus vai pagar um preço por tudo o que você fez na tua vida inteira. E você vai sentir o teu coração leve, você vai sentir a tua alma leve, porque tudo que te acusa e que te oprime, e toda culpa que te carcome, vai deixar de existir. Só você aceitar o sacrifício de Jesus. Aceitar Jesus é crer que o sacrifício que Jesus fez foi por mim e por você. Você acredita nisso? Eu acredito. Você quer aceitar Jesus hoje na sua vida? Eu quero. E o missionário Ed pegou nas mãos dela e orou por ela. Leonardo diz que o lugar foi tomado por uma paz. Um lugar sujo, fedido, foi tomado por uma paz enorme. Eles saem, a mulher que estava orando do lado de fora chorava compulsivamente e dizia: eu senti uma paz aqui, de repente eu fui tomada de paz. Eles saem, voltam para casa felizes da vida, na certeza de que Deus tinha feito algo na vida daquela mulher. Eles vão para a igreja à noite, contam na igreja, e o pessoal fica louco, porque aquela mulher tinha pedido muitas vezes a visita da igreja, ninguém tinha tido coragem de ir. Não, essa mulher é envolvida com essas coisas ruins, não vou me meter com essa mulher não, tá maluco? Vai que ela faz um treco para mim. E ele conta na igreja, um monte de gente falou: essa mulher já me chamou, essa mulher já pediu, nunca fui lá. No dia seguinte vem a notícia: a mulher faleceu um dia depois do missionário Ed lá. Um dia. Ela esperou a vida inteira para ouvir a mensagem do Evangelho, tomar a decisão e ir para Jesus. O amor de Deus transcende essas barreiras. O amor de Deus vai além das barreiras étnicas. O amor de Deus, ágape, o amor de Jesus, não busca os próprios interesses, mas se sacia quando vê o outro feliz. Mas a gente vive num mundo que existem barreiras étnicas. Sim, existem. Eu fiquei 8 dias internado no CTI, desde testemunho aqui, transmitiu o culto, retransmitiu o testemunho, depois você vê lá o testemunho dos 8 dias que eu fiquei no CTI. Gente, eu fiquei 8 dias no CTI.
Você fica 8 dias no CTI, você observa tudo. A minha profissão, analista de TI, eu entro em qualquer empresa, observo os processos, vejo os gargalos, vejo os pontos de melhoria e desenvolvo um software para melhorar a empresa. Isso é o que eu faço todo dia. Então eu observo processos, otimizo processos, eu consigo ver isso tudo. E qualquer lugar que eu estou, analiso os processos e eu consigo enxergar por trás. Por quê? Porque faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha profissão, trabalho nisso há 20 anos. Então eu estou no CTI, eu estou observando. Eu fiquei 8 dias no CTI, vendo os turnos que se revezavam de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. E o pessoal da limpeza que passava de manhã. Nos 8 dias, eu vi entre 10 e 12 médicos. Não tinha nenhum, nesses 8 dias, nenhum médico negro. Pessoal da limpeza, não tinha nenhuma pessoa que trabalhava na limpeza que fosse branca. Todos eram negros. Todos os médicos eram brancos, todos da limpeza eram negros. Aí tem gente que vira para mim e fala, não existe racismo no nosso país. Se a pessoa que fala isso para mim é branca, eu falo assim, então você não vai dizer que existe mesmo, cara. Você nunca sofreu. Agora pergunta para o amigo negro teu se existe ou não existe. Barreiras étnicas existem. A maioria de vocês sabe, meu pensamento é de centro-direita. Sou ex-militar. Você deve presumir em quem eu vou votar, mas vou votar por falta de opção. Porque apesar da minha cabeça ser centro-direita, eu olho para esse tipo de coisa e olhar para o país. Apesar da minha cabeça ser centro-direita, eu não sou contra as cotas. Porque elas desfazem uma dívida histórica. Ah, não existe isso não. Então me explica 10 médicos brancos e todos da limpeza negros. É maluquice na minha cabeça? Eu estou vendo coisas? Mas isso não é racismo, isso é desigualdade de raça. Sim, há uma dívida histórica, sim, gente. O missionário Ed mora na África do Sul, em Joanesburgo. Em 94 acabou o apartheid. Ainda hoje você não consegue botar... Negros andam em transporte público, brancos andam de carro. Branco não anda de transporte público. Isso já vai para mais de 25 anos. E isso não vai se desfazer da noite para o dia. Então, ainda que a minha cabeça seja de centro-direita, não tem como ser contra cotas, porque elas tentam desfazer uma desigualdade que é histórica. Ah, mas a lei da escravatura já foi abolida há mais de 100 anos, pastor. Sim, gente. Nos Estados Unidos, muito mais do que isso. Mas se você pegar Rosa Parks, 1953, contei essa história aqui num culto de quarta-feira, quando Martin Luther King se levanta, ele se levanta porque a mulher que era uma costureira negra, quando entra no ônibus, não tinha lugar para ela sentar, ela sentou nos bancos dos brancos. Não tinha ninguém sentado, ela sentou. E aí o branco chegou, sentou do lado dela, falou, você não pode sentar aqui, não, levanta. Ela, peraí, não tem gente sentada, não, levanta. É lei. Motorista para o ônibus, o motorista parou, foi lá, vem cá, Rosa Parks, depois você dá uma pesquisadinha lá. Essa é a história de Martin Luther King. A senhora tem que levantar. Mas por que tem lugar vago? Os bancos de negros estão todos ocupados. Não é lei, tem que levantar. Não vou levantar, então vou chamar a polícia. Chamou a polícia, minha senhora tem que levantar, é lei. Não vou levantar, a senhora está presa. Foi presa. Começa o movimento de boicote aos ônibus. Essa história de Martin Luther King, sabe como é que o pastor entrou na história? Eles queriam fazer uma assembleia, não tinha lugar. Pastor, vamos fazer na tua igreja. Na minha igreja não. Não, vamos fazer aí sim. Os 9 pessoas ligaram para ele, tem que fazer aí. Aí ele fala, tá bom, então faz. Começam a fazer a assembleia, ele percebe a perseguição e ele acaba encabeçando o movimento dos direitos civis americanos, boicote às empresas de ônibus. Ah é? Não pode sentar negro não? Então todo mundo vão dar carona uns para os outros. Deram carona nos táxis, as empresas de ônibus perderam um dinheiro enorme, houve um movimento de coação, não tem tempo da gente estudar isso aqui. Mas enfim, a história de Rosa Parks transcendeu aquele município, não me lembro aqui, não sei se foi Massachusetts, de cabeça não me lembro. Transcendeu aquela cidade, foi para outras cidades e com o passar dos anos chegou até o Capitólio, chegou até o Congresso, virou lei. E acabou a segregação de lugares em ônibus, de banheiros para brancos e para negros. Isso em 1950, 1960.
O racismo já tinha sido condenado e já tinha acabado há muito tempo atrás, mas os reflexos perduravam. Sabe o que é isso? Consequências étnicas, barreiras étnicas, que infelizmente ainda existem. Vem Jesus e joga isso nos peitos, desculpa a expressão, na cara daquele doutor da lei. O evangelho transcende essas coisas. Vocês ficam aí brigando, judeus contra samaritanos. Vocês ficam com essas diferenças étnicas. O evangelho vai para além disso. Jesus na parábola conta que quem ajudou foi justamente o samaritano. Aí Jesus pergunta, quem desses três é o próximo? Aí o cara responde, aquele que usou de misericórdia. Ele nem abre a boca para falar que foi o samaritano, porque ele nem essa palavra tinha no vocabulário dele. O amor de Deus transcende essas barreiras. O amor de Deus quebra barreiras étnicas. Deus te ama a despeito de quanto você ganha. Deus te ama a despeito de se você tiver tido a sorte de nascer numa família estruturada, ou se você tiver nascido numa família maluca. A maioria das famílias não são muito boas, não. Todo mundo tem um doido na família. Não vou perguntar, porque de repente o doido é você. A gente não escolhe a família na qual a gente nasce. A gente não escolhe o país. Ah, se pudesse escolher o país. Londres, Estados Unidos, aleluia. Finlândia. Você olha para o IDH da Finlândia, renda per capita da Finlândia, qualidade de vida maravilhosa, mas só tem gelo naquela jossa. Um frio que vai arrancar o nariz fora. A gente não escolhe, a gente simplesmente veio. Mas o evangelho transcende essas barreiras que existem, que estão aí. Existem sim. Mas o evangelho vai além. O evangelho ele transcende se é negro, se é branco, se é índio, se tem alta ascensão profissional, se tem baixa, se tem autoinstrução, ou se não tem instrução, ou se é intermediário. O evangelho vai além dessas coisas. O evangelho nos une. E o que nos une é o amor. Jesus está mostrando para ele que ele, o Deus encarnado, o Filho de Deus, veio para amar. E esse amor transcende toda e qualquer barreira. Toda e qualquer barreira. Um amigo pastor, quando teve sua segunda filha, ele contou essa história. Teve a segunda filha, menina nasceu com uma dificuldade respiratória. Estava aquela expectativa toda em casa, vai nascer, poxa, legal, que expectativa. Eles todos esperando, fizeram festinha, fizeram tudo para recepcionar. Ia ter num dia, ficar o outro dia de resguardo, o terceiro dia ia ter alta médica, ia para casa, iam receber com festa. Muito querida a menina, muito esperada. E ela nasce com um problema respiratório. Ela é encaminhada para a incubadora. E aquele pastor, cancela a festa, porque ela não está bem. Ele vai ficar alguns dias, ele vai ficar algumas semanas, 21 dias, a menina passa na UTI neonatal, no que eles chamam de ventilador, que é o respirador. Entre a vida e a morte, vai sobreviver, não vai vingar, não vai. Lá pela segunda semana ele começa a ficar com raiva, ele foi orar a Deus com raiva. Ele ajoelha com raiva e vai falar com Deus com raiva. Deus, por quê? Eu sou teu servo, prego tua palavra há tanto tempo. Por que não foi o filho do traficante? Por que não foi o filho desses islâmicos que explodem os outros? Esse povo tudo mal, por que não acontece com eles? Isso aconteceu justamente com a minha filha. O Espírito falou no coração dele: quem te disse que eu amo a tua filha mais do que eu amo o filho desses todos? Eu amo igual. A despeito do que eles fazem, eu amo. Aí ele entendeu. Pediu perdão, levantou, voltou para o hospital. Alguns dias depois, a filha dele teve alta, ele foi para casa. Deus te ama, cara. E o amor dele transcende essas barreiras étnicas, sociais, de poder aquisitivo. O amor de Deus vai além disso.
Ele te ama com amor de pai. Por isso que Jesus vai revelar um Deus que é pai. Ele te ama, cara. Ele te ama. Primeiro, o amor de Deus transcende essas barreiras étnicas, de cor de pele, de orientação sexual. Ah, pastor, você vai me dizer que Deus ama os LGBT igual a gente? Exatamente igual. Nem mais, nem menos. Ama, ama. E o Fernandinho Miramar? Ama igual. Agora ferrou. Ama. E o maníaco do parque? Ama. O amor de Deus é um amor incondicional. Jesus revela isso para aquele homem. A segunda coisa que Jesus revela para aquele homem está no momento que o cara vai ajudar o que tinha sofrido o assalto, estava machucado. Pegaram essa semana, quase em frente à nossa casa, um assaltante. Aí seguraram o cara, bateram no cara, bateram no cara, bateram no cara. Aí o cara ficou arriado no chão. Vinha um cara de moto, um gordão de moto. Nada contra os gordões, posso ouvir amém? Tô falando de uma característica dele. O cara era gordão, tô falando que é gordão. Cara, o gordão de moto largou a moto do outro lado da rua, atravessou a rua para bater no cara. Nem conhecia. Quem é esse aqui? Peraí. Pá, pá. Chutando. Eu lá de cima do prédio. Parada. Bateu. De graça, cara. Sorte que a polícia chegou. Aí pegou o cara, levou o cara para a delegacia. Alguém chegou para intervir. Alguém chegou no meio. O cara está caído, o do texto. Sofreu agressões, foi assaltado, foi machucado, ficou semi-morto, diz o texto, desacordado. Muitos passaram de longe. Aí vem Jesus, o texto diz que ele vem e pega o caído, e levanta o caído, e coloca o caído na sela do cavalo, para cuidar dele. É Jesus, gente, mostrando para aquele homem o que ele veio fazer na terra. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio em favor dos caídos. Ele veio em favor dos machucados. Se você é de Deus, se você teve encontro com esse Deus, se você está ouvindo desse Deus pela primeira vez, o que eu tenho a te dizer nessa noite é que ainda que você esteja caído, machucado e ferido, se você conhecer esse Deus, você não vai ficar caído para sempre, porque Ele vem e te envolve. O amor dele te sustenta e te levanta. Contei aqui meu testemunho, os 3 piores dias da minha vida. Os 3 primeiros dias de CTI, os 3 piores, humilhado, acabado comigo, arrebentado, fazendo cocô na fralda. Só Jesus na minha vida, cara, 40 anos na cara, muita humilhação, muita humilhação. Perdendo, hemoglobina baixando, hemorragia, o sangue continuava indo. Faz exame num dia, tá com 31, faz no outro 30, no outro 29, no outro tá 26, sangue indo. Hemorragia que não estanca, Jesus vai morrer. Domingo, segunda e terça, contei essa história aqui. No final da terça, 6 da tarde, eu estava depressivo, cabeça enfiada no canto da cama do hospital. Dá umas 6h30, meu coração se enche de paz. Era como se Jesus me abraçasse e dissesse: estou contigo, cara. Uma presença toma meu coração no momento de fraqueza, por causa de uma úlcera no duodeno, que estourou e o sangue se esvaindo. No momento de maior angústia, eu me sentia abraçado, eu me sentia carinhado, eu tive a convicção de que alguém estava orando por mim e de que eu não estava sozinho naquele lugar. De terça em diante foi Deus me levantando, eu orando todos os dias, orando pelo monte de gente. Já contei a história aqui, gente vindo na minha cama eu botar a mão para orar pela pessoa. Várias pessoas, orei por tanta gente lá dentro.
Falei tanto de Deus lá dentro a partir da terça-noite. Porque Ele não me deixou caído. Ele não vai te deixar caído por muito tempo. O apóstolo Paulo conta várias experiências. Primeiro, a experiência com Deus, ele cai do cavalo. Deus o levanta e o direciona. Vai à casa, na rua chamada direita, entra em tal casa e fica lá, que lá vai te ser dito o que você vai fazer. Ele é restaurado. Ele passa um bom tempo caminhando com Jesus, depois ele é preso. Antes disso, ele vai numa cidade e fica ali, ele é apedrejado, ele é perseguido. Jesus aparece para ele e fala: abre a tua boca e não te cale, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Todas as vezes que Paulo começava a cair, Jesus aparecia e o levantava. Depois ele fica preso 2 anos em Jerusalém. Tentam fazer um suborno, que ele liberasse um dinheiro para soltar. Ele não entra no suborno. E um dia que ele está mais depressivo, Jesus aparece para ele na cela e fala: importa que como você foi testemunha diante desses homens, você seja testemunha em Roma. Você vai para Roma. Aí ele no outro dia apela para César. E ele vai, pega um navio junto com um centurião. Se pegar Atos 26, 27, 28, você vai ler essa história com calma. E ele vai em caminho de Roma em direção ao imperador, a estar diante de César. E o navio naufraga. E o anjo aparece para ele de noite e fala: nenhuma alma que está no navio vai se perder, porque Deus te deu todas elas. E ele acorda no outro dia e fala: pessoal, ninguém vai morrer. Vocês estão todo mundo aí com cara de jururu, pode comer, toma café, almoça, porque ninguém vai morrer, Deus já falou comigo. E ele está inflamado. Todas as vezes que Paulo começou a decair, Deus se achegou e o levantou. Por quê? Porque Deus não deixa seus filhos caídos por muito tempo. Eu não sei o que você está vivendo, meu querido. Pastor, a situação apertou. Eu sei. Pastor, a relação apertou. Eu sei. Pastor, está difícil lá em casa. Eu sei. Deus não deixa os seus filhos caídos por muito tempo. Ele vem em teu socorro. Ele te sustenta, Ele te restaura, Ele te levanta. Ele vai levantar Paulo. Jesus está dizendo o para que Ele veio. Eu vim para levantar o caído. Ele bota o cara no cavalo. Ele leva para hospedaria, para estalagem. Ele paga a conta. Ele veio para levantar o caído. Ele veio para levantar o quebrado. Ele veio para fortalecer. A palavra diz: os homens caminham e se cansam, correm e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque Ele renova as tuas forças. Ele é o Deus que não te deixa caído por muito tempo. Você perdeu um cliente aqui, Ele vai te dar outro cliente ali. Se uma porta se fechou aqui, Ele abre outra porta ali. Como diz a canção: se uma porta se fecha aqui, outra porta se... Boa. Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, canta isso. Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, eu moro na tua casa e não estou sozinho, não estou sozinho. Aplauda esse Deus que cuida de você. Não te deixa caído. Não te deixa caído nas tuas certezas incertas. Aquele homem era muito cheio de si, mas vazio de Deus. Conheço tudo, porque eu sei sobre o amor, tá? Você sabe sobre o amor, você não ama. Teu amor é verbal, verborrágico. Ele não se traduz em ações. Você só ama com palavras. Ame o Senhor teu Deus, todas as coisas é o próximo. Nem sabe quem é o próximo. Você está cheio do teu conhecimento, mas ele não se traduz em ações. Por isso que você é um ser vazio.
Porque quem ama, estende a mão. Quem ama, dá tempo. Terceiro lugar, Jesus vai revelar um Deus que tem azeite e vinho. Azeite e vinho. Que o texto diz que o cara estava caído, machucado, sangrando. Aí o samaritano vai lá, desce do cavalo. Ele era um homem ocupado, ele era um homem muito ocupado. Ele tinha os seus afazeres, ele tinha as suas rotas. Talvez fosse um vendedor, talvez fosse um comerciante, talvez fosse um médico, talvez fosse um advogado, talvez fosse um pedreiro, talvez fosse alguém que levasse cargas, um motorista, um caminhoneiro. Ele é um homem ocupado, mas ele passa diante de alguém que é menos afortunado que ele, e ele para a vida, porque o amor não era verbal. Eu sou de Deus, me mostra com as tuas ações. Não, eu sou de Deus só no discurso. Ele para o cavalo, ele para a vida, ele faz intervalos para se dedicar às coisas de Deus. E amar a Deus é amar o próximo. O amor vertical é um amor horizontal, que traduzido pela cruz. Amo a Deus, mas amo ao próximo. Então ele para o cavalo, ele para a vida. Eu não tenho tempo mais para a igreja, pastor, porque a minha profissão me consome, a minha família me consome, os meus compromissos me consomem. Não tem tempo para Deus. Quando eu estava no leito de CTI, eu tive muito tempo para Deus. Tempo a gente faz, meu querido. A gente prioriza e faz. Ele para o cavalo, muito atarefado, muito ocupado, muito envolvido. Ele para o cavalo, ele desce do cavalo. Ele tem vinho e azeite. O vinho antisséptico. Um monte de ferida, vai infeccionar. Peraí, deixa eu botar um vinhozinho aqui. Vai arder, filho, mas vai matar os bichinhos, vai matar os micróbios, as bactérias. Você não vai pegar uma infecção. Ele tem vinho. Ele tem azeite. O azeite é o analgésico. O azeite é o que protege, é um unguento. O azeite tem 1001 utilidades. Serve para lubrificar engrenagens, serve para comida, serve para medicina, serve para um monte de coisas. E ele vai lá e passa o azeite. Ele tem vinho, alegria, limpeza, cura. Ele tem azeite, aliviador de quem está sofrendo. Ele tem alívio. Ele passa o azeite e o vinho. Ele bota em cima do cavalo. Ele vai puxando o cavalo, leva. Ele bota o cara na hospedaria. Cuida dele, toma aqui. E se gasta mais, depois eu te dou. Esse é o amor de Deus, que abre mão de si pelo próximo, que não é verbal, que tem prioridade, que bota Deus. Jesus disse isso. Buscai primeiro o reino e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não fiquem na verborragia, não fiquem na teoria, não fiquem no nome escrito no hall de membros de uma igreja. Isso não é ser cristão. Ser cristão é mais do que isso. É na vida, é no dia a dia, é no amar de forma a se despriorizar um pouquinho em favor do próximo. Isso é amar como Jesus amou. Isso é ter a certeza da vida eterna, não pelo que eu faço, mas porque eu sei de quem eu sou, por isso faço. Isso é ser de Jesus. E isso é o que Jesus quer de nós nessa noite. Que a gente ame mais como Ele amou, e que a gente seja mais como Ele foi. Porque nessa história